Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Vamos aí para a nossa 8ª aula do curso 42 horas, curso de AutoCAD. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos fazendo aqui essa planta baixa, né? Nós estamos fazendo a planta baixa de uma residência e chegamos agora à fase em que nós vamos colocar o nosso projeto dentro do layer, porém, layer, que chama camada, né? Mas antes de eu explicar sobre camadas, vamos finalizar aqui o projeto. Faltou apenas alguns detalhes aqui, né? Então nós vamos colocar, por exemplo, a janela, ou melhor, fazer a abertura da janela, né? Aqui ela tem um espaço, né, interno, banheiro de 120 centímetros. Então nós vamos considerar, por exemplo, aqui uma janela de 80, exatamente, deixar aqui 20 centímetros para cada lado, né? E centralizar aqui uma janela de 80 centímetros. Bom, vamos lá. Nós clicamos aqui no comando linha, vamos aqui localizar o meio dessa parede aqui, né? Isso só está sendo possível porque nós estamos aqui com esta ferramenta aqui habilitada, que é o Snap, né? O Object Snap, né? É ele quem captura, né? Que faz a captura dos pontos, né? São pontos de captura. E também eu estou com o midpoint ligado, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui com o botão direito em cima do Object Snap, você pode observar aqui que eu tenho habilitado aqui o Endpoint e o midpoint que se encontra aqui habilitado, olha. Ok? Se por acaso ele tivesse assim, ele estaria desabilitado, eu não conseguiria pegar o meio da linha. Mas como se encontra aqui habilitado, é só você dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse. Você então mantém ele habilitado aqui para você capturar o meio dessa linha aqui, ok? Olha aqui, ó, se eu quisesse capturar o início da linha, também está aqui o endpoint habilitado e o meu midpoint também habilitado. Então, clico aqui, fecho aqui do outro lado aqui, né? Foi fácil fechar porque também tem um outro ponto de captura habilitado, que é o perpendicular. Então, quando eu chego com uma linha no sentido perpendicular, automaticamente aparece o símbolo aqui também de captura de perpendicular. E aonde facilita aqui no caso de eu amarrar essa linha aqui entre essas outras duas linhas aqui que representam a minha parede. Agora nós vamos utilizar aqui o comando deslocamento, offset. E quando clicamos aqui em offset, a linha de comando ela pede então o deslocamento, né? A distância que eu quero afastar essa linha aqui, deslocar ela. Então eu vou colocar aqui a distância de 40, porque a nossa janela é de 80, eu vou jogar 40 para o lado direito e para o lado esquerdo. Então eu dou um Enter aqui e o mouse ele se torna então um pick box, né? O quadradinho. Clico na linha, posiciono para a minha esquerda e torno a clicar, isso com o botão esquerdo do mouse. Novamente, clico com o botão esquerdo do mouse, posiciono para a minha direita e torno a clicar de novo, ok? E Enter para encerrar ou barra de espaço. Tá? Vamos aprender a usar a barra de espaço, ela é mais prática. Se eu quisesse novamente retornar ao comando linha, eu clicaria aqui na barra de espaço, uma, duas vezes, olha aqui, ó, novamente, eu traria o comando anterior, né, esse comando que eu acabei de usar, no caso foi o offset, ele retornaria aqui através da barra de espaço. Ela tanto encerra como traz novamente o comando, ok? Vamos então fazer o seguinte, fazer uma seleção contrária, né? Em vez da direita para a esquerda, nós vamos da esquerda para a direita, envolvendo toda essa linha. Foi uma linha de referência e eu vou apagar aqui com o comando Erase. É a nossa borracha, né? Tecla de atalho e Enter, para quem gosta de trabalhar com tecla. Vamos abrir aqui então esse espaço aqui, podendo fazer uma seleção crossing aqui, uma seleção direta. Vamos usar aqui o comando Trim, de aparar. Comando Trim na tecla de atalho seria TR, na linha de comando. Cliquei em Trim, Enter.
Agora eu posso ou selecionar linha por linha ou fazer uma seleção envolvendo logo as duas linhas e apertando aqui com o botão esquerdo do mouse. Novamente, barra de espaço, cancelei o comando. Ok? Então nós temos aqui então todas as aberturas da nossa casa já pronta. E agora nós vamos fazer o quê? Ainda faltou uma coluna. Tá vendo? Ó? Essa coluna está centralizada aqui, olha. Vamos buscar aqui. Eu posso fazer até melhor. Vamos utilizar aqui um comando, que é o comando retângulo. Olha o que nós vamos fazer aqui. Ó. Eu vou pegar o comando retângulo. E vou fazer um retângulo aqui em volta, aproveitando esse já existente, que é a minha coluna. Vou clicar aqui, fechar aqui embaixo. Tá vendo? Ó, eu fiz um retângulo sobre o retângulo existente, que seria minha coluna. E agora eu vou utilizar o comando Move, é esse aqui, ó, tecla de atalho, linha de comando, M, Enter. Olha lá, cliquei em Move, ele pede para selecionar o objeto. Que objeto seria esse? Seria a minha coluna que eu acabei de fazer sobre a outra coluna aqui, Cliquei, dou um Enter, e agora ele pede para especificar um ponto base. Que ponto base seria? Seria, por exemplo, no caso, como eu vou jogar essa coluna exatamente no centro aqui, olha, tá vendo? Olha, eu vou pegar aqui o meio, olha só, o meio da minha coluna, certo? Vou desligar aqui o F8, ou poderia até deixar ligado, não tem problema, e vou aqui, ó, afastando, movendo o mouse até aparecer aqui, então, o midpoint, e torna a clicar, ok? Então, nós temos aqui, então, as 3 colunas já prontas, certo? O que nós vamos fazer aqui agora simplesmente é isso aqui, ó. Vamos clicar nesta linha aqui, puxar para cá, olha, eu clico na ponta e puxo para cá, fechando aqui, ó, certo? Eu clico aqui e puxo para cá, fechando aqui, certo? E o que eu vou fazer aqui na realidade? Deixa eu ver, se eu tirar essa linha aqui, deixa eu ver se eu vou estar tirando ela aqui, ó, selecionar, dar um delete aqui, eu vou acabar tirando ela por inteiro, O Enter aqui para retornar, quando você erra, você comete um erro, o comando Enter, ou então a gente chama comando Undo, Seria exatamente esse comando aqui, ó. Vamos ver se eu consigo baixar aqui um pouco. Aqui, ó. Não consigo. Estou tentando tirar aqui. Não consigo. Tá, o Enter você retrocede o processo, passo a passo que você já tem executado aí na tua tela. Por exemplo, ó, se eu fiz várias linhas, Errei, aí eu digito o Enter, ele retrocede, tá? Ele retorna, o passo anterior. O que nós queremos aqui na realidade aqui é fechar aqui, então, aqui é a minha coluna, eu vou fechar com comando linha. Aqui embaixo também eu vou fechar com o comando linha, ok? E agora eu vou, deixa eu ver, com o comando trim, eu vou tirar essa linha aqui, olha, de base aqui, tá? Trim, Enter, e vou tirar, certo, ok. Tudo isso por quê? Porque na realidade nós vamos entrar num detalhe importantíssimo agora, que é separar cada item no seu devido comando, na sua devida camada, Ou seja, quando nós construímos um projeto, a exemplo disso, eu vou abrir aqui um projetinho aqui. Observa, por exemplo, aqui eu estou com um projeto da Vale, da empresa em que eu trabalho, da SNC Lavalan. E observa que existem muitos detalhes aqui, tá vendo? E cada um desses detalhes aqui, dentre blocos e mesmo parede, janela, eles são separados por camadas, certo? Então, quando eu clico, por exemplo, aqui, olha, automaticamente aqui, ó, aparece a camada em que se encontra a minha alvenaria, tá? Nós estamos clicando aqui na alvenaria. Quando eu clico, por exemplo, aqui nesse bloco dessa cadeira aqui, observa que aqui mudou, tá vendo? Representando que é uma outra camada, ou seja, cada item é como se tivesse em sua camada específica, tá? Item de bloco é uma camada específica, item de alvenaria, porque isso aí na própria impressão
ela vai possuir a sua característica própria, ou seja, a minha parede ela vai ter a sua cor própria, assim como também a sua espessura, né? E isso faz com que o nosso projeto fique realmente bem apresentável, né? Não fique aquele projeto que tenha uma única espessura de linha ou uma única cor de linha, né? Aqui realmente é que eu faço todo esse trabalho de distinguir aqui o que é bloco, o que é parede, né? Então, mas isso nós vamos ver melhor na próxima aula, né? Eu queria explicar nessa aula aqui, mas já se passaram 10 minutos, então nós vamos para a próxima aula. Então, a próxima aula nós vamos falar sobre camadas. E nós vamos aproveitar, então, colocar camada no nosso projeto aqui, ó. Tá? Nós iniciamos o nosso projeto, não diria que da forma errada, mas diríamos que iniciamos sem a construção de uma camada para executar a parede. Então, na próxima aula nós vamos fazer isso. Nós vamos criar uma camada específica, porque agora nós vamos entrar com as esquadrias, que seria janela ou porta. Então, já se encontra em uma outra camada que não é a mesma que parede. Então, já é necessário então começarmos a fazer distinção de camadas, né? O que é parede, o que é janela, e depois eu vou explicar o porquê no andamento do curso, porque essa distinção, porque cada item se encontra então em uma camada separada, ok? Até a próxima!